Chegando mais uma live sobre Enneagrama das personalidades e direcionando todos os estudos do Enneagrama das personalidades para o atendimento terapêutico, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre os instintos do Enneagrama, né? E como isso interfere na terapia de alguma forma, né? Como que os instintos do Enneagrama, eles influenciam dentro do tratamento terapêutico, quais os ganhos que o paciente tem em ter consciência desses movimentos, adquirir consciência desses movimentos instintivos, né? Então nós vamos falar hoje dos instintos, vamos falar de Enneagrama das personalidades, como que os instintos interferem na própria personalidade, no tipo psicológico de personalidade, né? Sejam todos bem-vindos, tá todo mundo entrando agora aí, já começando a entrar. GG, Cristiane, muito bem. Elisa, seja bem-vinda. Lu, sejam bem-vindos, todo mundo entrando. Hoje o tema é fantástico, é sobre instintos, né, gente? E o instinto, ele é tão importante você adquirir conhecimento dos instintos, você adquirir consciência, né? Adquirir a tomada de consciência dos instintos é tão importante quanto saber qual é o tipo de psicológico de personalidade. Sheila, seja bem-vinda. O tipo psicológico de personalidade que eu utilizo, né? Porque até que ponto conhecer o meu tipo psicológico de personalidade é mais importante do que adquirir o conhecimento dos instintos. Gente, eu costumo dizer que são caminhos opostos, tá? São caminhos opostos, mas que em algum momento você vai se encontrar olhando para suas questões instintivas. As nossas questões instintivas são as questões mais fortes do que propriamente da personalidade. A personalidade, ela quer te proteger. O instinto, ele quer proteger a personalidade. Então é a proteção da proteção. O instinto é mais forte que a personalidade. O instinto, ele fala da nossa parte animal, da nossa parte mais visceral, né? Boa tarde, GG, primeira vez, né? Então nós vamos falar sobre essa parte animal nossa, tá? E essa parte animal, ela é composta de 3 instintos. O instinto de autopreservação, o instinto sexual e o instinto social. Então, alguns de nós preservamos mais, alguns de nós nos conectamos mais com o outro, fazemos conexões e desconectamos, conectamos e desconectamos de ambientes e de pessoas de uma forma mais rápida, e aí eu estou me referindo aos sexuais, tá? E alguns de nós, boa tarde, Rosângela, tudo bem? Seja bem-vinda. E alguns de nós somos mais sociais, né? O social, ele olha para os grupos, né? A questão muito forte dos sociais é o pertencimento. Eu preciso me sentir pertencente a um grupo. E aí eu fico buscando grupos, mas eu nunca me sinto pertencente a grupo nenhum. E aí eu passo de um, passo de outro, vou conectando ao grupo da faculdade, o grupo da igreja, o grupo familiar, e eu tenho uma visão mais expandida do social, tá? Então, aqueles que são sociais, eles têm uma conexão muito maior com pessoas, mas com pessoas de uma forma o quê? Agrupada, tá? Então é muito comum os sociais, aqueles que são sociais dominantes, né? Vocês vão entender esse termo, né? O que é um termo dominante? O que é o termo reprimido, né? Então, os sociais dominantes, eles têm uma questão muito forte, uma causa, né, por trás. Eles vivem por uma causa, tá? E essa causa geralmente é uma causa social,
É algo que eu vou fazer, que eu vou contribuir, que eu vou me envolver, tá? Que tenha um objetivo maior. Os sociais, eles têm uma tendência a levar a vida assim. Então, o que quer dizer instinto dominante? O que quer dizer instinto reprimido? Tá? Então, como eu falei, nós temos 3 instintos: autopreservação, sexual e social. Nós possuímos os 3 instintos. Só que um deles é dominante, a gente fica a maior parte do tempo nele. E o outro é reprimido, a gente não quer olhar para ele. A gente não olha, a gente não faz questão do instinto reprimido, tá? E o outro fica no meio. E de acordo com o tempo da vida, ele se movimenta e muitas vezes ele até troca com o dominante, tá? Então esse do meio é que dá todo o tempero. Ele movimenta. O reprimido não, o reprimido ele fica lá no lugar dele a vida toda, o tempo todo. Né? As questões reprimidas muitas vezes é aquela que a gente tem que trabalhar na terapia. Então a identificação do instinto do paciente é tão importante quanto você identificar o tipo psicológico de personalidade. Principalmente se o paciente te busca com uma demanda de relacionamento. Uma demanda profissional, demanda de relacionamento. Os instintos estão muito mais atuando nesses ambientes do que propriamente o tipo psicológico de personalidade. Tá? E aí como que você vai ajudar seu paciente dentro da terapia? Primeiro, aplicando o teste psicológico de personalidade e aplicando o teste de instintos e aplicando o teste de sabotadores. Porque o sabotador ele tem a ver com a nossa parte reprimida. E a parte reprimida é a parte que a gente trabalha dentro da terapia. Ok? Bom, então nós temos um instinto que é dominante, um instinto que é intermediário e temos um instinto reprimido. Esse instinto reprimido é o que a gente vai trabalhar na terapia. E o dominante, eu vou dar consciência para o paciente, porque é onde ele fica a maior parte do tempo. O fato de você dar consciência para o paciente de que ele é um preservação dominante, por exemplo, e aí você vai trazer as questões do preservação dominante. Quais são as questões fundamentais do preservação dominante? Geralmente eles são mais egoístas do que o sexual e o social. Não quer dizer que ele é egoísta, gente, presta atenção. Eu não estou dizendo que todo preservação é egoísta, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em relação aos sexuais, em relação aos sociais, eles pensam mais em si. O que vai determinar se ele é egoísta ou não é o nível de consciência dele. Aí seria uma outra live aqui, tá? No nosso curso, que vai começar agora, dia 19, né? Vai começar, aliás, do dia 14 ao dia 19, eu vou falar mais claramente, mais profundo sobre isso, tá? Mas o que você precisa aprender aqui hoje é que existe um instinto dominante, existe um instinto reprimido e existe um do meio. Esse do meio, ele pode trocar com o dominante, tá? Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou autopreservação dominante. O meu do meio é o sexual. E qual que é o reprimido? O social. Tá? Eu tô aqui fazendo uma live com vocês e tudo, vocês acham que eu tô bem, né? Eu tô sorrindo, tô falando. Gente, mas vocês não têm noção da dificuldade que eu tenho de fazer isso aqui. Vocês não têm noção da dificuldade que eu tenho de fazer isso aqui. Por quê? Porque o meu instinto reprimido é o social. Eu não faço questão. Pra mim, tanto faz fazer live ou não fazer. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe por que eu tô aqui fazendo live? Porque a minha equipe pega no meu pé. Senão eu não estaria, não. Se você perguntar pra mim assim, André, você acha importante fazer live? Eu não. Não acho importante. Por que eu tô fazendo? Porque a equipe falou que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer. Eu sou obediente. Eu vou fazer. Mas eu tenho muita dificuldade. Eu tenho que fazer trabalhos comigo para mim poder estar aqui. Ambiente, por exemplo, eu como social dominante, um social reprimido. Ambientes que tem muitas pessoas, eu não faço questão de ir. Não faço questão de estar. Eu gosto de ir em lugares que tem menos pessoas. Tá? Uma outra dificuldade de quem é social é de se envolver em causas sociais. De não acreditar em causas sociais. Sabe aqueles programas assim, que de vez em quando as pessoas te ligam e falam, é da L não sei o que lá, e eu queria que você adotasse uma criancinha e tal.
Gente, quem é social reprimido não acredita nisso. Não acredita que o dinheiro vai realmente para as ações sociais. Tem dificuldade disso, né? Então, vocês estão vendo a importância? Vocês estão vendo a importância? E quem é autopreservação dominante, por exemplo, que é o meu caso, né? Então, a tendência do preservação dominante é de pensar mais em si, de pensar mais nos seus, de tentar proteger. Quando a autopreservação está muito alto, a tendência é que a pessoa fique tão egoísta que ela deixe de abençoar o outro, ela deixe de ajudar as pessoas, porque ela só pensa nela. Então, quem é preservação dominante tem uma tendência a desenvolver, presta atenção no que eu estou falando, tem uma tendência a desenvolver uma síndrome que nós chamamos de narcisista, um transtorno narcisista, de pensar só em si, de achar que é o centro do mundo, retenção em excesso, e aí eu deixo de abençoar o outro. Por quê? Porque eu estou retendo. Eu retenho atenção, eu retenho diálogo, eu retenho dinheiro, tá? Então essa é a característica do preservação dominante. Característica do sexual dominante. A característica do sexual dominante, e é muito importante a gente entender que a energia sexual é uma energia de conexão, de atração. Então, pessoas que têm o instinto sexual dominante, elas vão atrair as outras pessoas. O fato de passar num lugar já chama atenção, porque é uma energia sexual, é uma energia mais visceral, mais de conexão, tá? As pessoas que têm o instinto sexual muito alto são aquelas pessoas que muitas vezes, gente, usam roupas mais extravagantes, tá? Tatuagem, aquele brincão, aquele alargador, tá? São pessoas sexuais, são pessoas que têm uma energia e projetam essa energia e querem conectar, tá? E é aquela energia que realmente chama atenção. Por quê? Porque é uma energia de atração. Elas vão querer atrair de forma inconsciente. E aí eu sempre falo isso dentro do consultório para os meus pacientes. Quem é sexual dominante, se está aqui na live já escutou falar isso. Cuidado, porque você atrai tudo, como se fosse um aspirador de pó. Então você precisa ter um filtro aqui. O aspirador de pó não tem um filtro, gente? Você precisa ter um filtro, porque você vai atrair tudo. Esse filtro é que vai fazer com que você pense assim, não, mas será que isso aqui agora é importante para mim? Será que essa pessoa é importante? Será que esse ambiente é importante? Ambientes que tem mais pessoas sexuais, o pau quebra, tá? Ambiente profissional com muita gente sexual, ambiente de vendas, por exemplo, tem que ter gente sexual, gente, sangue no olho, meta, objetivo, resultado. Eu vou lá e eu realizo. Tá? Isso é muito importante. Bom, o social dominante, pessoas que têm o social dominante. Pessoas que têm o social dominante, como eu falei, elas se conectam mais com grupos, né? Então, os sociais, muitas vezes, a gente diz sempre que eles têm uma mente mais evoluída, eles têm um padrão mais evoluído. Por quê? Porque eles pensam mais no outro, tá? Eles têm uma ideia do coletivo mais desenvolvida, eles respeitam mais o outro do ponto de vista de velocidade, do ponto de vista de envolvimento, tá? Os sociais, né? E o Rafael é um social, né? Tá dando um oi aí, né, Rafael? Então, os sociais, eles têm uma visão mais expandida, eles têm uma meta muito maior, que tem uma causa por trás. Não é uma meta do preservação egoísta, que é minha, entendeu? Não, é a meta do grupo, é o objetivo do grupo. E aí eu me envolvo com causas sociais grandiosas, né? Por exemplo, eu me envolvo com a causa da igreja, né? Eu geralmente eu vou e me conecto com a maçonaria, com o Rotary, eu me conecto com grupos, com causas sociais, entenderam? Então, os sociais, eles buscam isso, tá? Como o ideal. E muitas vezes o que acontece com o social em excesso
é que eu deixo também de olhar para minhas questões e fico só nas questões do outro. Eu fico só no movimento para fora. Para fora da onde? Da minha casa. Quem é preservação quer ficar em casa, quer se preservar, quer se proteger. A casa é muito importante. A cama, o cheiro da minha casa, o cheiro da minha cama, para quem é preservar. Gente, a parte animal, né? Isso é muito importante para uma preservação, né? O social não. O social é lá fora. A causa. Me sentir importante. Me sentir valorizado, visto, fama. Busca fama. Busca ser conhecido. Tá? Quando o social está muito elevado, dependendo do tipo psicológico de personalidade que a pessoa utiliza, surge aquela demonstração excessiva das coisas, tá? Aquela demonstração com busca de aceitação, aquela demonstração excessiva com busca de reconhecimento. Isso é uma tendência dos sociais. Tava com saudade das suas aulas. Lá, legal, Sheila. Tamo junto. Agora eu voltei com tudo, né? O ano passado eu fiquei em stand-by por causa da pandemia, que só pôde liberar consultório em janeiro ali, início de fevereiro, e aí a gente voltou com tudo, a atenção pro consultório, e agora a gente volta naquele movimento que a gente estava antes da pandemia, né? De treinamento, de live, de consultório, né? Então assim, pra vocês terem uma noção, hoje eu devo ter uns 10 pacientes para atender aqui no consultório, mas ao mesmo tempo eu tô aqui na live. Então o movimento é esse, a minha velocidade é essa. A Sheila, que me acompanha há mais tempo, sabe disso, né? E o Enneagrama para terapeutas acontece do dia 14 ao dia 19 de março. Não perca essa oportunidade, né? O Enneagrama para terapeutas é tudo que o Enneagrama possui de sabedoria direcionada para a clínica, para quem quer atuar, para quem quer ser líder, para quem quer liderar, tá? Porque, gente, hoje, liderar a equipe, você tem que ser terapeuta. Advogado tem que ser terapeuta. Dentista tem que ser terapeuta. Sentou na sua cadeira, tem que ser terapeuta. Cabeleireiro tem que ser terapeuta. Cada vez mais, gente, as empresas têm pedido para que os terapeutas estejam dentro delas. Cada vez mais. Hoje eu postei um vídeo lá no meu feed. Você vai lá e olha no meu feed. Eu postei um vídeo meu que eu realizei um treinamento dentro de uma empresa em 2018. Acho que 2018? Não, 2017. Que eu ainda usava óculos. Eu operei em 2018, 2017 eu ainda usava óculos. Eu dei esse treinamento numa organização em 2017, 6 anos atrás. 6 anos atrás. Enneagrama das personalidades para 3 sócios, 3 irmãos sócios, que quebravam o pau todo dia. E aí eles passaram a entender quem eles eram e passaram a se respeitar. E aí o nível de consciência evoluiu e eles melhoraram substancialmente o relacionamento deles. Os primeiros ganhos que eu tenho, os primeiros ganhos que você vai ter, se você fizer o Enneagrama para terapeutas, 100% gratuito e online, o primeiro ganho que você vai ter é nos relacionamentos. O primeiro ganho que você vai ter nos relacionamentos. Tá? E você pode me cobrar depois. André, mas como que eu me inscrevo? Gente, você vai lá na bio do meu Instagram, Psi André Renato. Esse Instagram aqui que você tá na live. Vai lá na bio, tem um link. Você clica no link da bio. Aí vai aparecer a paginazinha. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp. Certo? Clicou lá. Fez o cadastro, vai abrir uma janelinha para você entrar no grupo do WhatsApp. É importante entrar no grupo do WhatsApp? Porque lá é onde eu vou compartilhar todas as informações do treinamento, material, as lives que vão acontecer. É importantíssimo você entrar no WhatsApp. Entenderam? Então, faça a sua inscrição, não fique de fora, tá? Porque essas questões de instinto a gente vai falar lá também, né? A gente vai falar lá também, né? Então, olha só. Falei do preservação, falei do social, né? Quantas horas? Ainda tem muito tempo de live. Falei do social, agora eu quero falar do sexual, né? O sexual dominante. Vale muito a pena. Isso, a Sheila já fez vários cursos comigo, gente. Já fez curso de inteligência emocional. Não sei se ela fez o Enneagrama, eu acho que não. Você não fez o Enneagrama. Eu não lembro de você fazer o Enneagrama, né? Mas o Enneagrama é importante porque a gente aprofunda. Tô conhecendo agora e quero aprender muito. Muito bem, Graciele. Enneagrama das personalidades.
é um mapa. O que é o Enneagrama das Personalidades? É um mapa psicoespiritual que divide nós, pessoas, nós, seres humanos, em 9 tipos padrões de comportamento e motivação. Ou seja, 9 tipos psicológicos de personalidade. E o que a gente estuda no Enneagrama das Personalidades? Os 9 padrões. Paixão, fixação, mecanismo de defesa, níveis de desenvolvimento, instintos, que é o assunto da live de hoje. Tá? Tudo isso a gente estuda de forma profunda. Isso é o Enneagrama das Personalidades. Então, e o que eu ganho em fazer o Enneagrama para terapeutas? É porque eu pego o Enneagrama das Personalidades e direciono para quem é psicólogo, terapeuta, coach, psicanalista, líder. Eu não sou nada disso, André. Mas você quer se desenvolver? Você quer se conhecer? Você pode fazer a formação sem problema alguma. Sem problema algum. Tá? Então, o Enneagrama das Personalidades, ele vai trazer essa ampliação de consciência. Ok? Tem mais gente perguntando aqui, antes de eu entrar no instinto sexual, né? Que é o instinto de conexão. Fiz o Enneagrama, a Leidiane, fiz o Enneagrama, amei muito, meu olhar para as pessoas, mudei muito meu olhar para as pessoas, muito legal, é isso mesmo. É como se vocês colocassem uma lente de aumento, eu saio do nível de julgamento do outro e entro no nível de compaixão. E aí eu passo de julgar, eu deixo de julgar as pessoas e passo a quê? A olhá-las com análise e com percepção profunda de quem são. E aí eu não julgo. E só o fato de eu não julgar, a nossa energia muda, tá? A energia muda. Muito legal, muito legal, muito legal. É isso mesmo. Seja bem-vinda, Maura, Fábio, Sheila, Desenvolvimento Humano. Muito bem. A Sheila já está quase virando a terapeuta, hein? O Enneagrama eu vou fazer agora. Show, show. Eu espero que você faça mesmo. Eu quero ver você lá no grupo. Quero ver você lá no grupo, Sheila. Né? Quero porque quero. Ó quem apareceu aqui, Ricarda. Quanto tempo, hein, Ricarda? Seja bem-vinda, né? Ricarda é um tipo 8, nunca esqueci da Ricarda, né? Eu normalmente não esqueço, tá, gente? Das pessoas que fazem formação comigo, faz terapia, não esqueço, não. Eu tenho uma memória de elefante. Eu lembro mesmo das pessoas, né? Bom, então vamos falar do instinto sexual, tá? E depois eu abro para perguntas, aí quem quiser perguntar sobre preservação, sobre social, sobre sexual, tipo 8 Enneagrama, e se eu tivesse que falar de verdade, eu não falaria. Não é assim que você gravou o vídeo, Ricardo? Muito legal, muito legal. Eu nunca esqueci, viu? Nunca esqueci. Muito legal. Bom, o instinto sexual, gente. Instinto sexual. Eu falei, instinto de conexão, de atração, né? A grande questão das pessoas que têm o instinto sexual muito alto é que elas têm dificuldade de manter relacionamentos, tá? Pessoas que têm exatamente, é isso aí, Ricardo. Pessoas que têm o instinto sexual muito alto, eu acho que a Ricardo é um 8 sexual, se eu não me lembro muito bem, mas eu acho que é sexual. Então, se pessoas que têm o instinto sexual muito alto, elas têm dificuldade em serem fiéis, leais. Tá? Por quê? Porque como que é essa conexão do sexual? A conexão do sexual, muitos professores, muitos mestres do Enneagrama falam que a conexão do sexual é uma conexão de 1 para 1. Gente, não é isso. Tá? A conexão do instinto sexual é uma conexão triangular. Ele conecta com a pessoa, com o ambiente, explora e desconecta. E já busca outra pessoa, outro ambiente para conectar. Entenderam? Então, quem tem o instinto sexual dominante, eles são rápidos, objetivos e certeiros naquilo que eles querem. Eles são mais ativos, são mais sangue no olho. É o que eu falei. Ambiente que tem sexual empatado com autopreservação. Legal. Momentos da vida troca, viu, Ricardo? Momentos da vida a preservação fica dominante e o sexual volta pro meio e assim por diante, tá? Mas em algum momento o dominante ele vai voltar e vai ficar ali no lugarzinho dele. Mas existem momentos da vida que eles trocam, tá? Então, conexão triangular, conecta, desconecta, conecta, desconecta, conecta, desconecta. E aí, se eu não tomo consciência disso, gente, o que vira?
né? Aí vem essa dificuldade de manter relacionamentos a longo prazo, vem essa dificuldade de se conectar de forma profunda, porque normalmente eu me conecto, exploro ali e já solto, já vou buscar outra coisa para me conectar, tá? Então é a dificuldade de permanecer. Quem tem o sexual reprimido? Quem tem o sexual reprimido normalmente são pessoas menos ativas, tá? São pessoas mais lentas, pessoas que não olham para as questões sexuais. E aí, como tratar isso dentro do consultório? Entenderam? Como tratar um sexual reprimido no consultório? Muitas vezes, isso aparece em demandas de relacionamento, casais, namoro, né? Ah, porque o meu marido é muito fraco nas relações sexuais. Ah, porque a minha esposa não tem interesse. Gente, a gente aplica o teste psicológico, aplica o teste dos instintos e vê ali que o sexual é reprimido. E aí a gente coloca ênfase na terapia em trabalhar essas questões. Porque aí o sexual reprimido, ele não vai trazer problema, não é só no relacionamento de casado ou de namoro, não. Ele vai trazer problema profissional, porque a pessoa não é agressiva, não é objetiva, não busca metas. Porque o sexual é reprimido, eu sou mais parado. Tá? Eu não tenho tanta ambição. O que acontece com quem tem um sexual reprimido é a perca da ambição. Então, vocês estão entendendo a contribuição que o Enneagrama traz? Eu gravei eu fiz um story agora mostrando, hoje de manhã eu atendi, vou fazer hoje para vocês o meu story, tá? Hoje de manhã eu atendi um tipo 3, depois eu atendi um casal, e é um casal que sofre de síndrome de Down, tá? Então com eles eu não trabalho tipo psicológico, não trabalho Enneagrama, porque um sabe escrever, o outro não sabe, tem umas deficiências, eles têm algumas deficiências neurológicas, tá? Então não dá para trabalhar, eles não conseguem perceber isso, números, não sabe lidar muito bem com números, então isso traz muita confusão. E aí esse casal eu não trabalho. Mas, vamos lá, eu tenho uma paciente agora de primeira sessão, que eu não sei qual é o tipo dela, mas depois eu tenho uma paciente tipo 5, e depois... Então, gente, eu já sei quem vem, vocês estão entendendo? Eu já tenho um traço formado do meu paciente. Por quê? Porque o Enneagrama me traz isso. Então o Enneagrama é a porta de entrada para a terapia. Você vai ficar de fora do Enneagrama para terapeutas? Você vai ficar de fora do dia 14 a 19 de março? Agora tá chegando, gente. Faz a inscrição, vai lá no link da bio, clica no link da bio, vai aparecer a página de captura, você coloca o seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, clica lá, se cadastra, vai abrir uma janelinha, entra pro grupo de WhatsApp. Entrou pro grupo de WhatsApp, fica lá quietinho. Que aí os conteúdos, os materiais vão ser todos distribuídos no grupo. É importante entrar pro grupo, tá? Ricardo, vamos lá. Eu já coloquei dedo na cara de chefe e nunca fui demitida. Sempre pedi demissão. Caraca. Mas é isso, gente. A energia é um 8, né? Um 8 sexual. É isso mesmo, tá? E põe o dedo mesmo, tá? E coloca na parede e é isso mesmo. Yasmin também, tipo 8 sexual, as duas, ó. Ricardo e Yasmin. Se encontrar, ou dá assunto pra caramba, ou então dá choque. Tá? Então, assim, ao mesmo tempo, os tipos 8 são maravilhosos, né, gente? Porque o que eles têm pra falar e falam na sua cara, né? Não tem rodeio. Eles são muito sinceros, honestos, verdadeiros. Isso é maravilhoso. Do ponto de vista psicológico, isso é maravilhoso. Mas, normalmente, é tenso, né? É o que a Ricarda falou. Já meti o dedo na cara de chefe, né? E o cara não me demitiu. Por que ele não demitiu? Por quê? Porque normalmente são excelentes profissionais, tá, gente? São realizadores, construtores, eles realizam. Só que eles realizam e vão deixando rastro pelo caminho, né? Mas realizam, constroem. Geralmente são excelentes profissionais. Ó, eu vou falar essa palavra que normalmente a gente não fala. Eu nunca recebi dentro do meu consultório um tipo 8, um tipo 1
com problema profissional. Nunca. Nem tipo 3. Nunca. Eles não têm. A demanda deles é outra. Tá? Olha que norte que isso dá para terapia, gente. Olha que norte. E eu vou falar sobre tudo isso, né? Do dia 14 ao dia 19 de março, tá bom? Então vai lá no link da bio, faz a inscrição. Faz a sua inscrição, não fica de fora, tá? Porque do dia 14 a 19 de março, aqui no Instagram, às 20 horas, sempre às 20 horas, eu vou estar aqui 2 horas com vocês, das 8 às 10. Tá bom? Não perca essa oportunidade de estar comigo, porque eu vou entregar tudo. Vou entregar tudo. Por que vocês acham que tem gente aqui, ó? Yasmin, minha paciente. Ricardo já foi minha aluna, já fez terapia também comigo. Quem mais? Ao senso de justiça, né, Ricardo? Priscila também. Gente, só tem gente aqui que... Por que vem aqui me assistir? Porque é bom. Então, você que nunca fez nada comigo, faça. 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 Porque uma das minhas missões, do meu propósito de vida, é entregar conteúdo. Quem está comigo há mais tempo sabe disso. Entregue mesmo. Entregue mesmo. Por que eu entrego? Porque existe uma diferença muito grande entre receber conteúdo, entre estudar e realizar. Tá? Se você pegar esse conteúdo que eu vou te entregar e colocar em prática, cara, você vai se dar bem. Eu vou te entregar a prática, o que eu uso no dia a dia. Não vou te enrolar com teoria. A teoria sem prática, gente, é balela. E prática sem teoria não se sustenta. Tá bom? Prática sem teoria não se sustenta. Então aqui é o casamento da prática com a teoria. Há momentos que eu vou falar da teoria, há momentos que eu vou falar da prática. Né? Eu não falei dos 3 instintos? Falei. Mas ao mesmo tempo eu te falei, ó, isso aqui na terapia, o que acontece? Ó a percepção que você tem. O que você trabalha dentro do consultório? A parte reprimida do instinto. Ah, você vai trabalhar a parte dominante? Sim, se ela estiver em excesso, você vai ter que trabalhar o dominante. Tá? Você vai ter que trabalhar o dominante. Porque se você pega um social dominante em excesso, ele deixa de olhar para a casa dele, para a família, para o contexto sistêmico dele atual. E fica no mundo, nas pessoas. Né? Eu já tive pacientes sociais dominantes que enchiam o carro de coisa na traseira e saía dando pros outros na rua, gente. Rebentou o casamento no meio. Rebentou o casamento. A esposa fazia isso. Tinha um carro sedã, o porta-mala era cheio de coisa. Pra dar arroz, feijão, macarrão, caixinha de fósforo, tudo. Saía dando pro povo na rua. Isso é um quê? Um social em excesso. Porque eu deixo de fazer pelos meus para fazer pro outro. O que é um sexual em excesso? Traição o tempo todo. E não trai, não é só a esposa, a namorada, não. Trai chefe para ter vantagem. Briga demais o tempo todo. O que é uma preservação indominante? Egoísta e egoísta. Retém a bênção. Retém a relacionamento. Retém dinheiro. Retém tudo. Só fica em casa. Não se relaciona. Isso é um dominante, uma preservação em excesso. Então é muito importante a gente entender o seguinte, olha só o que eu vou falar isso aqui para você agora. Quando se trabalha com os instintos, a gente busca o equilíbrio. Não existe o melhor e o pior. Nós temos os 3. Nós temos essas 3 energias animais. E a gente precisa primeiro tomar consciência dela, depois adquirir ferramentas e técnicas para lidar com isso. Há momentos, há contextos da vida que eu vou precisar da minha energia sexual. Há contextos que eu vou precisar da minha energia preservação. Eu, como preservação dominante, se eu estou num ambiente social dominante, como o meu social é reprimido, gente, eu tenho dificuldade de estar ali. Né? E aí a gente escuta muito assim, eu não fui com a cara. Sabe assim, quando não dá liga? É por causa disso. Tá? É porque isso acontece muito com os casais, tá, gente? Nos relacionamentos, namoro, casamento, acontece demais. Casal, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um casal aqui, por exemplo, que o marido é sexual dominante e a esposa é sexual reprimida. Esse mesmo casal, a esposa é preservação dominante e o marido é preservação reprimida. Entenderam? O que é dominante no outro é o contrário. O que é reprimido em um, no outro é o contrário. Aí eu te pergunto,
Como vai ser a relação desse casal? Vai ser difícil, vai ser uma relação difícil. E aí você, como terapeuta, você tem que desenhar o contexto. Você tem que colocar o seu paciente no contexto que ele está. Vocês estão num contexto de relação difícil. Vocês precisam se respeitar e se perceber de forma mais profunda. Entendeu? E quando os instintos são iguais, por exemplo, no meu caso, eu e minha esposa, nós dois somos preservação dominante. Só que o reprimido muda. O dela é sexual reprimido e o meu é social reprimido. Muda. Tá? Mas o dominante é igual. A relação é maravilhosa. Quando o instinto dominante é igual, a tendência é que o relacionamento seja melhor, tenha menos conflito. Tá? Tenha menos conflito. E isso em todo sentido, tá, gente? Relação com o chefe, relacionamento com amigos, em todo sentido. Então nós precisamos perceber as pessoas não através só dos tipos psicológicos de personalidade, mas perceber as pessoas também nos instintos. E aí eu vou te falar aqui a minha percepção de mais de 18 mil horas de terapia. Os instintos interferem muito mais nos relacionamentos do que propriamente o tipo psicológico de personalidade. Os instintos interferem muito mais no seu ambiente profissional do que propriamente o tipo psicológico de personalidade. Então a importância de se trabalhar os instintos também é real, é fato. Eu preciso perceber os ambientes e as pessoas através dos instintos. Por quê? Porque é a nossa parte animal. Quando a gente vai para um ambiente profissional, a gente vai para quê? Por que a gente trabalha? Por que a gente ganha dinheiro? Por que a gente rala? Sabe por quê, gente? Porque existe um medo fundamental em nós, que é o medo da escassez. Ficar sem dinheiro, ficar sem roupa, ficar sem comida, ficar sem lazer, ficar sem o meu hobby. Entenderam? Com isso eu vou pro trabalho. Só que aí todo mundo vai impulsionado por esse medo da escassez. E aí o que acontece lá no trabalho? A nossa parte animal ela prevalece por causa do medo da escassez. Entenderam? Que o instinto ele interfere muito mais no ambiente profissional do que propriamente o tipo psicológico da personalidade? E quando eu falo de instinto, eu estou falando de mecanismo de defesa. Eu estou falando de uma energia corporal, visceral. Eu estou falando de mecanismo de defesa. Ambiente de trabalho, ambiente profissional, o que mais tem é mecanismo de defesa. E eu preciso estudar os 9 mecanismos de defesa. Entenderam? E esses 9 mecanismos de defesa, aliado com os instintos. Eu preciso aliar o tipo psicológico de personalidade, a paixão do tipo psicológico de personalidade, com o instinto, e isso forma o subtipo. E o que é o subtipo? Eu saio dos 9 padrões de personalidade principal e passo para 27 padrões. Por quê? 3 vezes 9, 27. 9 tipos psicológicos principais, vezes os 3 instintos, 27 tipos psicológicos. Entenderam? André, e a gente estuda isso com você? Sim, estuda. Depois que você passa pelo Enneagrama para terapeutas, a gente vai mergulhar em tudo isso, gente, porque não dá para falar só de tipo psicológico. O instinto, ele traz uma diferença surreal, principalmente na terapia. Principalmente na terapia. Tá? Então, e depois dos instintos vem os níveis de consciência. São 9 níveis de consciência. Aí você pega 27 e multiplica por 9. Por quê? Pessoas que têm o mesmo tipo psicológico, o mesmo instinto dominante e reprimido, elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque elas podem estar em níveis de consciência diferentes. Quando eu estou em nível de consciência diferente, eu sou diferente do outro. Então vocês estão entendendo a profundidade disso aqui? É muito profundo, né? Dificilmente eu consigo entregar todo o conteúdo fazendo live, tá? É uma formação, certificação profissional. O que eu faço aqui. Eu te certifico como terapeuta. Se você fizer tudo
tudo que eu tenho, se você tem um sonho de ajudar pessoas, se você tem um sonho de se tornar um terapeuta, você achou o cara. Eu vou te ensinar tudo. Desde a porta de entrada da terapia até você aplicar as ferramentas e técnicas necessárias de acordo com cada personalidade que tiver ali diante de você. Ok? Se você fizer tudo que eu tenho para te oferecer, você não precisa estudar com ninguém mais. Você vai atuar. Você vai atuar. Tá? Por quê? Porque eu não vou te ensinar só Enneagrama. Eu vou te ensinar... O Enneagrama é o mapa. O Enneagrama vai dizer quem é o seu paciente. E depois que eu sei quem é meu paciente, aí você vai ter que usar outras ferramentas e técnicas para poder atuar. E aí a gente ensina. Aí a gente alia, né, o Enneagrama com essas outras técnicas. Mas tudo começa dia 14 de março. Do dia 14 ao dia 19. Enneagrama para terapeutas. Vai lá no link da bio e faça a sua inscrição, tá bom? Bom, agora eu vou abrir para perguntas. Quem quer fazer pergunta? Autopreservação, sexual ou social? Vamos lá. Alguém tem dúvida? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá o dedo da Ricardo aqui ainda. Deixa eu ver. Deixa eu... Muita gente entrando. Muito senso de justiça. É isso mesmo, Ricardo. Verdadeira executora. Uhum. Aí o chefe não manda embora não, né, Ricardo? É brabo. São nervosos, são brabos. Eu fiz a formação, foi maravilhoso, professor. Ah, Ricardo, maravilha. Obrigado, saudade de você, viu? Francisco, façam, é um divisor de águas. Uhum. Nossa, Ricardo, eu tenho seus depoimentos tudo gravado ainda. É lindo seus depoimentos. Fala um pouco do sexual em excesso. Ah, Yasmin, sexual em excesso, foi o que eu falei, né? O sexual em excesso, eu fico na conexão triangular, eu tenho dificuldade de ser fiel, de ser leal, né? Eu fico num ritmo muito rápido, muito veloz, e aí eu não respeito a velocidade do outro, né? Eu perco essa conexão com pessoas e fico muito ativo, muito voltado para metas, para resultado, porque eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. Começa a surgir uma falta de paciência, uma inquietude, tá? O sexual em excesso, ele traz isso. É terrível, tá? O sexual em excesso. Porque a gente tem uma sociedade hoje, uma parte da sociedade que reprime muito a sexualidade, né? E pessoas que têm o sexual em excesso sofrem bastante com essa repressão social da sexualidade. Eu protejo meu clã, é isso mesmo. É os meus, né? Os meus filhos, né, Ricardo? É isso mesmo. Excelente profissional, falando com base. Abraço. Base prática. Gediel, prática. Prática. São 18 mil horas de terapia e treinamentos, cara. São anos. Eu comecei com... Deixa eu olhar pra cima aqui pra vocês verem que eu tô olhando pro tempo. Eu comecei com 20 anos de idade, tô com 49. São 29 anos de prática. Só Jesus. Só Jesus, gente. Só Jesus. Existe Enneagrama para crianças? Sim, tem um cara muito legal, meu xará, que trabalha com Enneagrama para crianças, que é o André Prudente. Anota aí, tá, Sheila? André Prudente, aí de São Paulo. O André, tá? Acho que é do interior de São Paulo, o André Prudente. Se você colocar lá André Prudente Enneagrama no Google, vai aparecer um monte de coisa. Ele tem uns livrinhos, ele tem muita coisa legal para criança. Muito profundo, instigante, show. Leidiane, isso aqui não, é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Sexual em excesso pode ter traços narcisistas? Total. Total, tá? Total. Traços narcisistas. E aí eu te pergunto, né? Aí a gente entra numa questão muito profunda na terapia, muito importante, muito discutida e polêmica, que é o diagnóstico, tá? Você vai dar um diagnóstico de um transtorno. Você precisa saber de onde vem esse transtorno, tá? Se é de um contexto sistêmico familiar, se é da personalidade, se é do instinto, você precisa saber de onde vem. Se você não sabe de onde vem, não dê o diagnóstico.
Mesmo que você já tenha percebido o diagnóstico, você já diagnosticou aquele transtorno, mas enquanto você, como terapeuta, não sabe de onde vem, não dê o diagnóstico. Por quê? Porque você não vai saber tratar. Se você não sabe de onde vem, você não vai saber tratar. Tá? Então, pode ser que venha de um ambiente sistêmico familiar, o narcisismo. Pode ser que venha do tipo psicológico. Né? Existem tipos psicológicos que têm tendência ao narcisismo. O tipo 7, por exemplo, é um deles. E pode ser que venha dos instintos, tá? Então, muito cuidado com o diagnóstico. Tá bom? Muito cuidado com isso. Obrigada, de nada. Tem como fazer uma leitura corporal minha pela minha foto? Sim, eu faço muitas. Não sei se com alguém aqui eu já fiz, que está aqui. Faço muitos com os meus alunos. Maridos que vêm fazer terapia comigo, esposas que vêm fazer terapia comigo, o marido não quer vir, me dá a foto aí. Né? Empresas de RH às vezes me procuram, me mandam. Já fiz também para empresas de RH que vai contratar funcionário, manda a foto. Tá? Sim, mas com a experiência, tá? Com a experiência de quê? De percepção, de atuação clínica, de estudo teórico, tá? Não é de uma hora para outra também não, tá, Graciele? Mas sim, hoje, por que eu fecho praticamente 100% dos meus pacientes? Gente, caiu aqui no meu consultório, acabou. Eu fecho o processo. Por quê? Porque eu percebo o paciente em minutos. Minutos. E sem fazer pergunta e anotar nada na frente dele. Porque incomoda, né? Ficar anotando. Aí, você tem que pedir permissão. Posso fazer algumas anotações? Aí sim. Né? Se o paciente... Você fica tranquilo se eu fizer algumas anotações aqui? Aí tudo bem. Mas sentar na frente do paciente, fazer uma anamnese com o paciente, sem permitir permissão para anotar e ficar anotando coisas e tal, você não vai fazer com que o paciente fique à vontade. Então, quando o paciente percebe que eu percebo ele, e de uma forma amorosa e acolhedora, sem julgamento, ele fala, uau, como assim? Eu fui num terapeuta. Ele chega em casa, nos amigos e fala, eu fui num terapeuta hoje, o cara em 10 minutos me leu. Todinho, contou minha vida toda. Nossa, eu vou fazer terapia com esse cara. Vai me ajudar demais. Porque ele me percebeu muito rápido as minhas questões. E aí fecha o processo, gente. Então, não perca Enneagrama para terapeutas. Você é terapeuta, coach, psicólogo, líder, faça a formação. Isso vai te dar uma percepção do outro de forma rápida e profunda. E o primeiro impacto que você vai ter nos relacionamentos. Se você é terapeuta, no fechamento dos processos. Você vai fechar mais processos. Seu faturamento vai dobrar na sua clínica. Por quê? Porque você vai passar mais segurança para os seus pacientes na primeira sessão. Tá? Que geralmente é uma sessão de avaliação psicológica. O paciente traz as questões, né? Você recebe aquele conteúdo, acolhe e dá a devolutiva. Na devolutiva, você já dá a percepção. Você não vai dar a devolutiva, não. Você já vai dar a percepção que você tem da vida do paciente. E aí ele fica chocado. Ele fala, meu Deus, é isso que eu preciso. Eu preciso dessa terapia. Ok? Beleza, beleza? Mais perguntas? O que é importante, Sheila? Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Tem como fazer leitura corporal? Sim, já falei, né, Graciele? Sim. Eu ensino isso na formação, tá, Graciele? Eu ensino, tá? Você aprende. Você aprende a neurolinguística, você aprende a expressão corporal de cada tipo. Tudo isso eu ensino. Para você pegar... O paciente sentou na sua frente, do jeito que ele sentar, você já sabe quem é. Falou, sentou, acabou. Certo? É maravilhoso isso, maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque você vai no ponto, você vai na raiz da questão, você vai no pá, você vai lá. A leitura corporal e o dosto. O que é dosto? Rosto. Sim, rosto. Online, né? Terapia online. Gente, sim, rosto. Tá? Rosto. Mas o corpo inteiro é melhor para perceber, tá, Sheila? Então, geralmente, por isso que eu sempre peço fotos. Manda uma foto para mim de corpo inteiro. Porque a posição corporal, tá?
a forma da posição corporal, a projeção do corpo, como ele projeta partes do corpo, identifica o tipo psicológico de personalidade. Então, o ideal é pedir fotos de corpo inteiro. Mas pelo rosto dá? Dá. Tá? Existem muitas expressões faciais que a gente percebe os tipos psicológicos pelas expressões faciais. E tudo isso eu ensino dentro da formação Enneagrama para terapeutas. Ok? Mais perguntas pra gente encerrar hoje? Semana que vem a gente volta, toda quinta-feira, ao meio-dia, estarei aqui com as lives, com os temas específicos. Hoje o tema foi instinto, então eu falei do instinto dominante, do instinto do meio, do instinto reprimido, falei de cada um, do preservação social sexual, né? E aí a gente na quinta-feira que vem com um outro tema maravilhoso aí pra vocês, tá bom? Beleza, beleza? Gente, então vamos encerrando, não tem perguntas, vamos encerrando. Gratidão a todos os meus alunos, todos os meus pacientes que apareceram. Sou muito grato à vida de vocês, porque sem a vida de vocês eu não podia cumprir a minha missão, o meu chamado, né? Sem vocês eu não podia... Eu já fico emocionado, né, gente? Sem vocês eu não podia cumprir o meu chamado, né? Eu vim aqui para isso. E vocês são a realização da minha vida e do meu chamado. Eu vivo para isso. Eu dedico a maior parte do meu tempo para isso. Para realizar a minha missão, o meu chamado. Qual é o meu chamado? Está aqui na minha pulseira. Eu transformo vidas. Eu transformo vidas. De que forma? Através da cura, da terapia, através do ensino, porque eu sou um professor, né, desde os meus 20 anos, e através da espiritualidade. Eu sou um sacerdote, tá bom? Identidade, né? É o nível neurológico de identidade, é maravilhoso, né? É quando eu sei quem eu sou e eu me disponibilizo para o outro dessa forma. Então eu posso ser seu professor, eu posso ser seu terapeuta, né? E eu posso ser o seu pastor. O que você quiser, eu posso ser. Isso é a minha identidade, é o que eu vim fazer aqui. E a gente trabalha isso também, né? A gente trabalha isso também. Ok? Gratidão, Priscila. Fica com Deus. Show, amei, também amei. Foi maravilhosa essa live. Que assunto fantástico, né? Que assunto fantástico dos instintos. Beijo no coração de vocês, até a próxima live. Fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, tchau. E eu vou deixar ela gravada lá no feed. Quem quiser assistir depois, vai ficar gravada no feed. Beijo, beijo, beijo.